mundo onde a morte é permanente, Taka possui a habilidade de reviver infinitamente, mas a um custo brutal. Cada renascimento o torna mais fraco, mais lento, mais vulnerável. Após inúmeras mortes e prestes a perder tudo, ele encontra uma habilidade rara que transforma sua fraqueza em força. Agora, com o poder de inverter as regras, Taka encara a Torre Mágica e seus desafios mortais. Mas a pergunta é, quantas vezes ele pode morrer antes que a torre o consuma de vez? Nossa história começa com o nosso protagonista tentando recuperar o fôlego, completamente esgotado e cheio de dor. Na cabeça dele só passava uma coisa: eu não quero morrer. Ele fazia o máximo para fugir, o mais rápido possível, mas o corpo já não obedecia. Cada movimento era uma tortura, e isso só aumentava a raiva dele. Por quê? Por que essas coisas acontecem só comigo? No meio da correria, ele tropeçou nos próprios pés e foi direto ao chão, deixando a espada cair. Mesmo tremendo, tentou se levantar, gritando por ajuda, mas o corpo não aguentou. E ele desabou de novo. Ali, estirado no chão, Takamichi Yoshido, nosso protagonista, mas queria charmar de Taka, um desafiante de nível baixo, começou a chorar desesperado, implorando por socorro. De repente, o chão tremeu. Um peso enorme pisou ali perto, como se o lugar inteiro estivesse prestes a desabar. Quando ele olhou, o coração quase parou. Era o demônio de Elite. Mesmo apavorado, Taka se levantou, tremendo dos pés à cabeça. Ele encarou a criatura e, no fundo, só conseguia pensar em como ele era patético. A vida dele tinha se tornado miserável. Era humilhado, esmagado, sempre pisoteado. Então, cheio de ódio, ele gritou: "Tá se divertindo? Era isso que vocês queriam?" Erguendo a espada, ele continua: "Eu nunca vou desistir. Podem rir de mim, me abandonar, ou até mesmo esse maldito mundo me virar as costas. Mas eu não vou parar." Ele avançou em direção ao demônio de Elite, gritando que não tinha outra escolha, a não ser seguir em frente. Mas, antes mesmo de conseguir atacar, a criatura só precisou de um momento para acertá-lo com as garras. O impacto foi brutal. Ele caiu no chão. Lágrimas escorreram enquanto sentia uma dor insuportável. O demônio, por sua vez, começou a concentrar um poder ameaçador na palma de suas mãos. O prota tentou desesperadamente se arrastar para longe, mas aquele olhar frio da criatura, então o ataque veio com tudo. Mas por um triz, o golpe passou de raspão. O chão começou a rachar por causa do impacto de agora. Caindo, ele ergue a mão. "Eu ainda vou ser forte." Sem energia, ele desabou, gritando de dor e frustração. A última coisa que ouviu foi a voz do sistema notificando sua morte. A cena então corta para a Torre Mágica, aquelas estruturas gigantescas conhecidas como Dungeon, que começaram a aparecer em todo o mundo. O interior da torre parecia um mundo saído direto de um jogo, com espadas, habilidades mágicas e monstros espalhados por todo canto. Lá dentro, as pedras mágicas e tesouros escondidos valiam uma fortuna, e quem se aventurava em busca dessas riquezas eram chamados de desafiantes. Mas entrar na torre tinha um preço alto, a própria vida. Apesar de parecer um jogo, morrer na Torre Mágica significava morrer de verdade. O prota, que havia acabado de morrer, lentamente abriu os olhos. Ele percebeu que tinha morrido de novo e deu um tapa na própria cara, frustrado. Não era para ser assim. Enquanto isso, o sistema confirmava sua morte e ativava a habilidade especial dele, Renascimento Infinito. O problema? Ele tinha só 10 segundos até ser revivido. O Renascimento Infinito era uma habilidade rara que permitia o usuário a voltar à vida quantas vezes fosse necessário, mas o prota não estava nada feliz. Pelo contrário, ele estava puto da vida. Fui enganado. Depois que terminou o ensino médio, Taka tinha levado uma vida cheia de trabalhos temporários. A rotina era cansativa e sem propósito, mas quando a Torre Mágica apareceu, ele acreditou que aquilo era sua chance de mudar tudo e se tornar um desafiante de verdade. Virou uma luta diária para conseguir pedras mágicas e tesouros. Ele precisava superar a concorrência, então decidiu apostar tudo e adquirir uma habilidade rara que ninguém mais tinha. Foi assim que ele conheceu o mercador na entrada da Torre Mágica, o cara que vendia o tal Renascimento Infinito. Sem pensar duas vezes, o prota gastou todas as economias, pegou o empréstimo e se endividou até o pescoço para comprar a habilidade. Agora ele tinha um corpo imortal, mas nada é perfeito. O sistema avisa: Ressurreição Infinita foi ativada. Como penalidade de morte, será aplicado um debuff de menos 500 pontos de defesa. É uma baita penalidade de morte. A cada vez que ele revivia, seus status caíam mais. E, até agora, ele já havia morrido 4 vezes. Na primeira morte, sua defesa caiu em 500 pontos. Considerando que ele só tinha 53, isso basicamente o deixou com só 3 pontos. Isso explicava o porquê de um único golpe ser hit kill. Na segunda, perdeu 70 pontos de ataque. Na terceira, foram 250 de HP. E agora, na quarta, a redução foi de 60 na agilidade.
Prota riu em desgosto. Desse jeito, vai me sobrar só um ponto em cada status. Ele sabia que o sistema de penalidade era aleatório. A cada morte o deixava mais vulnerável. Na torre mágica, o corpo do desafiante muda de acordo com seus status. Com menos agilidade, o corpo dele estava ficando mais pesado. E ele sabia que, se continuasse assim, logo não conseguiria nem se mover. Se isso acontecesse, ele simplesmente não conseguiria mais continuar como desafiante. Taka estava atolado em dívidas e preso em uma habilidade que, no fundo, era praticamente inútil. O sistema avisava que ele seria revivido e precisava se preparar, mas a frustração só aumentava. Quando finalmente acordou, ele estava no chão, destruído. Voltei à vida de novo? Seu corpo parecia incrivelmente pesado. Ele logo percebeu que era por causa da agilidade reduzida a 1 ponto. Só de imaginar como seria difícil se mover daquele jeito, ele já começava a perder a esperança. Ele olhou ao redor, tentando entender onde estava. Será que caiu um andar mais baixo? Algo ao seu redor parecia diferente. Foi então que algo chamou a atenção. Um brilho intenso vinha de um ponto bem à sua frente. Quando ele focou, não conseguiu acreditar no que via. Uma pedra de habilidade dourada. Pedras douradas eram extremamente raros, praticamente lendárias. Ele sabia o quanto aquilo valia e que podia vender por uma fortuna. Talvez, só talvez, fosse o suficiente para quitar as dívidas e sair do buraco em que se meteu. Determinado a pegar aquela pedra de habilidade, o Prota tentou se levantar, mesmo com o corpo pesado. De jeito nenhum vou deixar isso aqui. Enquanto dava os passos lentos em direção ao brilho dourado, ele percebeu que não havia monstros por perto e começou a achar que seria moleza. Mas a confiança durou pouco. Assim que pisou em uma das lajotas no chão, diversas aberturas apareceram nas paredes ao seu redor. Antes que pudesse reagir, uma chuva de facas foi lançada, atingindo cada parte do seu corpo, até mesmo um dos olhos. Taka soltou um grito de dor antes de cair morto pela 5ª vez. O sistema imediatamente ativou o renascimento infinito, mas o preço foi alto, menos 65 pontos de força. Revivendo novamente, ele rapidamente entendeu o que havia acontecido. Claro, isso aqui é uma maldita armadilha. Rangindo os dentes, ele declarou em voz alta, como se um andar desses fosse me parar. Porém, algo estava errado. O Prota percebeu que mal conseguia mover o braço e as pernas. Sua força muscular estava severamente reduzida. Sem escolha, ele se encostou na parede para tentar se apoiar. Só que ele ativou mais uma armadilha. De repente, o chão tremeu e uma estátua de dragão surgiu do subsolo. Seus olhos vermelhos brilharam intensamente antes de lançar um jato de fogo que envolveu o Prota por completo, queimando-o vivo, morrendo pela 6ª vez. Quando reviveu novamente, o sistema aplicou uma punição, menos 250 de HP. Ele mal teve tempo de respirar antes de desviar para o lado, escapando do fogo contínuo que saía da boca da estátua de dragão. Com um movimento rápido, ele rolou para o chão, se aproximando um pouco mais da pedra dourada. Apesar da dor e do cansaço, ele se sentiu aliviado por estar mais perto. Foi então que ele percebeu. Aquela passagem estreita existia exatamente para isso. Era uma armadilha feita para atrair desafiantes com a promessa de habilidades raras e matá-los com uma sequência de armadilhas mortais. O Prota sabia que, em circunstâncias normais, ninguém conseguiria passar por ali, mesmo com habilidades especiais ou várias vidas. Ele deu uma risada e murmurou: parece que eu sou o desafiante mais fraco dessa torre, mas pelo menos eu tenho vidas de sobra. Determinado, mais uma vez, correu na direção da pedra dourada. Porém, antes que pudesse alcançá-la, uma lâmina gigante caiu do teto, cortando-o no meio e tirando a sua vida pela 7ª vez. O renascimento infinito foi ativado de novo, mas o preço continuava aumentando. Dessa vez, ele perdeu 80 de poder mágico e 50 de habilidade técnicas. Enquanto revivia, seu corpo já não parecia mais o mesmo. Ele começou a se perguntar: quantas vezes eu morri? Porque já não sentia mais nada. Sua visão estava turva e o sistema continuava aplicando os debuffs, menos 90 pontos de vitalidade e 40 de resistência mágica. Apesar disso, o Prota ainda estava de pé, ou quase. Mais uma vez, outra armadilha. O sistema aplicou mais um debuff, menos 60 pontos de inteligência. Ele sentiu sua consciência enfraquecendo, como se fosse apagar a qualquer momento. Mesmo assim, ele conseguiu esticar a mão e pegar a pedra dourada. Um sorriso de vitória surgiu em seu rosto, mas logo ele desabou no chão, completamente exausto. O sistema notificou: gostaria de usar a pedra de habilidade? Sem uma resposta, o sistema decidiu por ele: uso automático ativado. Então veio a mensagem: você adquiriu a habilidade inversão. Quando ele despertou, estava confuso. Algo estava diferente. Ele se sentia mais forte, sua mente estava mais clara do que nunca. Que diabos está acontecendo? Aquela sensação esmagadora das penalidades tinha desaparecido completamente. Checando seus status, foi quando viu os números. Ficou de boca aberta. As penalidades negativas que vinham destruindo
vendo sua capacidade até agora, tinham se transformado em bônus incríveis. O sistema explicou: efeito de habilidade de inversão reverte todos os efeitos, incluindo buffs, debuffs e anomalias de status. Taka ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo a informação. Depois, um sorriso confiante se formou em seu rosto. Acho que o jogo acabou de mudar. Ele percebeu que, graças à habilidade de inversão, todos os debuffs que havia acumulado até agora haviam se transformado em efeitos positivos. Ainda assim, ficou intrigado sobre quando exatamente adquiriu essa habilidade. Ao olhar para a caixa da pedra rara, viu que estava vazia e concluiu que a habilidade foi usada automaticamente. Seu dinheiro havia desaparecido, mas ele viu isso como um alívio. Afinal, as penalidades do renascimento infinito agora eram revertidas, e cada morte o deixava mais forte. Com essa vantagem absurda, ele finalmente sentiu que poderia subir ao topo como um verdadeiro desafiante. Com a determinação renovada, jurou que alcançaria a glória, a fortuna e o reconhecimento, custe o que custar. Quando olhou para trás, viu um caminho cheio de sangue espalhado para todo lado. Ele sabia que as armadilhas de morte instantânea tinham resetado. A ideia de passar por tudo aquilo novamente deixava ele inquieto, mas ele sabia que voltar significava encarar mais mortes. Ele entrou em pânico e gritou que não tinha como encarar aquilo de novo. Mesmo que ele revivesse, a dor era insuportável, e morrer várias vezes seguidas com certeza o faria enlouquecer. Só de lembrar do que tinha passado, um calafrio percorreu sua espinha, mas ele sabia que, graças à sua habilidade de inversão, seus atributos estavam agora o dobro do que eram antes. Talvez, só talvez, ele conseguisse atravessar aquelas armadilhas de frente. Respirando fundo, ele tentou se convencer de que não tinha outra escolha. Vai ter que ser agora ou nunca. Num instante, ele disparou em alta velocidade. De repente, uma parede saiu no chão, na sua frente. Flechas começaram a ser lançadas. Uma delas passou de raspão no olho dele, mas, com agilidade recém-descoberta, ele conseguiu desviar de todas e aterrissar no chão, ileso. Sem acreditar no que acabou de fazer, ele olhou para trás. Eu posso vê-las. Enquanto corria, as armadilhas continuavam surgindo. Uma lâmina gigantesca despencou do teto para cortá-lo no meio, mas, dessa vez, ela parecia lenta demais para acompanhar sua velocidade. Ele desviou com facilidade, deixando a armadilha para trás. Sem perder o ritmo, ele se agachou, preparando-se para o próximo desafio. Quando a estátua do dragão emergiu do chão, abrindo a boca para lançar o fogo, ele reagiu rápido, abriu o inventário e, com um clique, puxou sua espada. Antes que as chamas pudessem atingi-lo, ele desferiu um golpe certeiro, destruindo a estátua em pedaços. Mas, ao pousar, seu pé ativou outra armadilha. Uma chuva de facas veio em sua direção, e dessa vez ele nem hesitou. Segurando firme a espada, girou o corpo com precisão, bloqueando todas as lâminas que vinham contra ele. Quando finalmente passou por todas as armadilhas, respirou fundo, aliviado. Consegui! Enquanto um sorriso confiante surgia em seu rosto, agora ele tinha certeza. A combinação da ressurreição infinita com a habilidade de inversão não era apenas uma maldição, era sua maior arma. Com essa combinação, eu realmente posso virar o desafiante mais forte. Ele ergueu os olhos, observando o enorme buraco onde havia caído. A altura era esmagadora. Ele sabia que, se ainda fosse o seu eu antigo, escalar aquele buraco seria impossível. Mas agora, com as suas habilidades melhoradas, ele se posicionou e saltou, movendo-se rapidamente pelas laterais do buraco enquanto subia, finalmente alcançando o andar onde o demônio de Elite o aguardava. Assim que o viu, o Prota soltou um comentário debochado. Ah, foi mal pela demora. O demônio, imóvel, apenas o encarava. Ele começava a se aproximar. Sem perder tempo, puxou a espada e tentou atacar com um golpe rápido. Mas, para sua surpresa, o demônio bloqueou o golpe com a mão nua e o arremessou para longe. Ainda confiante, ele apontou a espada para o monstro, desafiando. Por que não tenta me matar de novo? O demônio rugiu, sua fúria ecoava pelo local. O Prota, com sangue nos olhos, continua provocando. Bom, vou brincar com você. Então, sem hesitar, ele saltou direto contra o monstro. Me diz uma coisa, você só tem uma vida. Como vai conseguir vencer alguém com vidas infinitas? Ele salta em direção ao demônio, que respondeu com uma investida de suas garras, mas ele desviou com agilidade, soltando um comentário. Como pensei, é incrível o quanto meus status aumentaram. Com um movimento rápido, ele acertou um corte na mão do demônio, arrancando um grito de dor da criatura. O monstro tentou agarrá-lo, mas ele apenas sorriu, provocando. Sério? Ainda acha que seus ataques me assustam? Em um golpe ousado, ele então chutou o pescoço do demônio, lançando o monstro contra a parede com um impacto brutal
brutal. Ele pousou no chão, acreditando que a vitória era dele, mas antes que pudesse comemorar, o demônio liberou um poder intenso. Por um instante, sentiu o perigo. Ele se jogou para o lado, escapando por pouco de um ataque devastador. A energia passou rente a ele, enquanto o demônio, furioso, se levantava novamente. O monstro ficou paralisado por um instante, chocado que o golpe não havia dado em nada. Foi aí que ele aproveita para provocá-lo. Foi quase, hein? Só faltou acertar. Para falar a verdade, tem algo me incomodando já há um tempo. Você não parece ser um monstro que deveria estar no terceiro andar. Ele sabia bem como as coisas funcionavam naquela torre. Quanto mais subia, pior ficava. Mas o terceiro andar era para ser o território dos monstrinhos mais fracos. Sem perder tempo, ele correu na direção do demônio, já mirando a cabeça com a sua espada. Mas, no último segundo, precisou dar um salto para trás. O bicho abriu as asas enormes e tentou esmagá-lo. Num movimento ágil, saltou ainda mais alto, aproveitando os status que estavam lá no topo, graças a penalidades invertidas. O demônio Elite não ficou para trás, indo direto em direção do Prota. O monstro lançou uma sequência de ataques ferozes, mas ele rebateu um por um com a sua espada, ainda comentando em seus pensamentos: que força é essa? Certeza que você não é do terceiro andar. Mesmo parando os golpes, o demônio conseguiu jogá-lo com tudo no chão, mas, sem perder o pique, Taka se levantou, como se nada tivesse acontecido, e mandou na lata: tá de sacanagem, né? Que diabos é você? A resposta veio em forma de um rosnado. Beleza, nem esperava que tu fosse falar, mas fique esperto, porque agora você tá lidando com alguém muito mais forte. Bora resolver isso de uma vez. O demônio, sem perder tempo, começou a concentrar energia nas duas mãos. Enquanto olhava fixo pro demônio, ficou surpreso ao perceber que o demônio estava moldando uma espada com a energia. É como se estivesse dizendo: agora é pra valer. Taka não resistiu e falou: saquei, vai vir com tudo agora, não é? O demônio gritou com raiva e partiu pra cima com ataques frenéticos. O Prota fazia o que podia para desviar, saltando de um lado para o outro, enquanto soltava uns xingamentos, mas não teve trégua. Num instante, o demônio apareceu atrás dele. Ele mal teve tempo de reagir, só conseguiu se jogar no chão e bloquear o ataque com a espada. O impacto foi tão forte que o chão rachou embaixo deles. Taka não resistiu e provocou: quase, hein? Tá pegando jeito. Mas aí ele percebeu algo errado. Um brilho estranho chamou sua atenção do lado, e antes que pudesse reagir, o demônio já estava canalizando energia na outra mão. Foi tarde demais. A energia acertou sua cabeça em cheio, explodindo tudo. Hit kill na hora. Mas aí veio o bônus de sempre. O sistema aplicou uma penalidade de menos 40 de força. Só que com a habilidade inversão, esse menos virou mais, deixando ele mais forte. Enquanto o demônio de Elite se afastava, achando que o Prota já havia batido as botas, Taka se moveu de repente, pronto para atacar pelas costas, mas o maldito conseguiu bloquear o golpe a tempo. Irritado, Taka gritou: como ousa me matar? Com a espada levantada para pegar mais força, ele começou uma chuva de ataques incessantes no demônio, que parecia meio perdido. Enquanto atacava, ele gritou: mesmo que eu possa reviver, ainda dói pra caramba. Graças ao aumento de forças que tinha acabado de ganhar, ele finalmente conseguia empurrar o demônio para trás, mas ainda não era o suficiente. Foi então que ele mirou na lateral do monstro e desferiu um golpe certeiro, arrancando um grito de dor do inimigo. O demônio, furioso, reagiu reunindo uma energia absurda. Antes que ele pudesse entender o que estava rolando, o monstro causou uma explosão massiva que o matou na hora, e como de costume, veio a penalidade, menos 60 de agilidade. Só que o sistema de inversão virou o jogo mais uma vez, transformando os debuffs num bônus incrível. Ele respirou fundo, sentindo-se aliviado por ter agora uma agilidade ainda maior. Um sorriso confiante apareceu no rosto dele, enquanto olhava diretamente para o demônio, que o encarava de volta. Você lutou bem, mas acaba aqui. Sem perder tempo, ele avançou numa velocidade impressionante, indo direto ao encontro do demônio, no centro do campo de batalha. Ele conseguiu desviar do ataque e, reunindo todas as forças que tinha, desferiu um golpe certeiro, partindo o demônio ao meio. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O monstro ficou parado atrás dele. O seu corpo começou a rachar, até explodir. Ele suspirou, achando que finalmente tinha acabado. No fim, você só tem uma vida. Nunca teve a chance de vencer desde o início. Vendo o demônio desaparecendo aos poucos, ele se aproximou e declarou: não sei se vamos os dois acabar no inferno
inferno ou em outro lugar. Mesmo com vidas infinitas, espero poder encontrá-lo novamente, algum dia. E quando essa hora chegar, vamos ter uma luta justa. Quando terminou de falar, o corpo cedeu. Taka caiu sentado, sentindo o cansaço bater de uma vez. Consegui vencer ele de alguma forma, mas fui morto 2 vezes de novo, mesmo que eu tenha ficado mais forte. Ele olhou para a espada na mão e percebeu as rachaduras. Ah não, só o que me faltava. Mas antes que pudesse pensar em outra coisa, a lâmina se partiu na frente dele. Agora eu vou precisar de uma arma mais resistente. Ele se levantou. Olhando ao redor, vê as pedras mágicas brilhando espalhadas pelo chão. Devo conseguir alguma grana coletando aquelas pedras mágicas. E então vou comprar uma arma nova. Depois de pegar todas as pedras mágicas espalhadas pelo chão, Taka não perdeu tempo e foi direto para a torre mágica de Hermes, no primeiro andar, na área segura. Essa parte da torre era tipo um refúgio. Nada de monstros por ali. Só um ponto de descanso para os desafiantes recarregarem as energias. Além disso, o lugar tinha várias banquinhas onde dava para comprar e vender equipamentos e itens encontrados durante as batalhas da torre. Taka deu uma boa olhada ao redor antes de entrar numa das tendas. Ele precisava de uma espada nova e sabia que aquilo ia doer no bolso. Quando saiu, estava com uma espada de prata na mão. Era bonita e pelo menos parecia bastante resistente, mas foi uma facada. Ele praticamente zerou o estoque de pedras mágicas que tinha, tentando se convencer. Não, eu vou começar a subir a partir de agora. Preciso pensar nisso como um investimento inicial. Enquanto ele se distraía, começou a notar umas risadinhas vindo de trás. Virou-se devagar e encontrou um grupo de desafiantes cochichando e rindo. Aquele é o cara que comprou a ressurreição infinita. Rindo baixo, tadinho dele, caiu direitinho. Taka já havia sacado o que estava rolando. Para eles, ele era só mais um novato azarado que caiu na conversa de algum vendedor mal intencionado, comprando uma habilidade que todo mundo ali parecia achar inútil. Segurando a irritação, bom, já que vocês sabiam, deveriam ter me contado, não? Ele sabia que a habilidade Renascimento Infinito poderia até ser um nicho para eles, mas pro Prota era outra história. Com a habilidade de inversão que ele tinha, aquilo era basicamente nível divino. Um sorriso apareceu no rosto dele enquanto pensava: e só eu consigo dominar essa parada. Parece bem maneiro, não? Enquanto ele se perdia nos próprios pensamentos, um grito alto o trouxe de volta à realidade. Ele virou rápido, quase em alerta, e viu um homem robusto, praticamente um tanque. O cara, cheio de marra, já chega falando que irá enfrentar o Mid Boss do 5º andar. Se apresenta como Dominador Nogmashima. Taka ficou parado só olhando enquanto reconhecia o sujeito. Ele sabia bem o que aquele título significava. Dominador, um título dado àqueles que desafiavam uma sala de boss, que fica no topo da torre mágica. A torre mágica desaparece assim que o boss do topo da torre é derrotado. Aqueles que derrotam um boss conseguem equipamentos únicos. Dominadores são geralmente respeitados por outros desafiantes, mas, no caso do Nog, as coisas eram diferentes. Taka não podia evitar de notar o quão arrogante ele era, e, para sua surpresa, alguém estava discutindo com o cara. A mulher furiosa fala: você só teve sorte de acabar desafiando uma torre mágica de baixo nível. Qualquer um conseguiria fazer isso, cara. Aquela era Seki Amana, mas queremos chamar de Mana, uma desafiante de nível 15. Ao lado dela, Shiremashi Yuri, desafiante de nível 13, tentava acalmar os ânimos, puxando-a pelo braço. Mana, no entanto, se soltou. Deixar pra lá, Yuri? A gente que encontrou a sala do Mid Boss primeiro. E aí, tá mesmo de boa deixar esse dominador de Araki receber as recompensas? Yuri hesitou, parecendo desconfortável com a situação, mas respondeu com um tom calmo: as recompensas são realmente tentadoras, mas é muito perigoso, então seria melhor deixar isso com o Nog e os outros. As palavras de Yuri fizeram a Mana travar por um instante. Nog soltou uma risada debochada, olhando para a Mana. Então, assunto resolvido, né? Ele continuou: vocês, garotinhas, deviam só ficar quietas e assistir. Afinal, minha Nêmesis, a arma única de um dominador, bloqueia qualquer ataque. Ele e seus capangas riem alto, zombando das duas, mas foram interrompidos por uma voz que veio atrás delas. Mana, Yuri? As duas viraram ao mesmo tempo, e ao ver quem era, ficaram surpresas e aliviadas. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, Nog passou por elas e ficou cara a cara com o recém-chegado. Ora, se não é o Taka, então a fofoca é verdade. Disseram que você foi passado para trás por aquele mercador picareta
e comprou uma habilidade inútil. Patético, hein? Ter explorado assim. Prota permanece em silêncio. Após alguns segundos, ele olhou para as duas, de forma inesperada, e sugeriu: "E aí, que tal deixar esse mid-boss para o Nog e os outros?" Mana, completamente indignada: "Até você concorda com isso?" Taka, andando até ela: "Relaxa, Mana, escuta aqui. Depois daqui, nós três vamos poder desafiar a sala do boss no topo da dungeon, numa velocidade que até mesmo o Nog e os outros não conseguiriam." Yuri piscou confusa: "Como assim, Taka?" Ele continua: "Eu não tô enrolando vocês, eu tenho um plano para isso." As palavras de Taka não só deixaram Yuri e Mana surpresas, como também irritaram profundamente o Nog, que explodiu: "Taka, seu filho da fruta!" Nog avançou em fúria, gritando: "Depois não vem dizer que eu que comecei." Taka deu um passo para o lado com uma facilidade irritante, desviando do ataque de Nog, e, como se quisesse provar algo, esticou o pé no momento exato, fazendo o oponente tropeçar. Nog caiu no chão de forma desajeitada. Confusos, seus capangas correram até ele. "Chefe, tá tudo bem?" Ainda atordoado, Nog levantou a cabeça, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que uma sombra se projetou sobre ele. Taka estava ali, observando de cima, com um olhar quase divertido. "Vai ficar aí no chão. Por quanto tempo?" Taka se virou para os demais. "Bom, já que estamos todos aqui, mostre pra gente as habilidades do grande dominador ao derrotar o mid-boss." A ironia em sua voz era palpável, e sem esperar por resposta, ele se virou para Mana e Yuri. "Bora, acho que já deu por aqui." Logo depois, eles chegaram no quarto andar da torre mágica Hermes. Mana chamou por Taka. "Você acha mesmo que é seguro seguir o Nog?" Ela fez a pergunta com hesitação, explicando que o motivo de sua preocupação era simples. Como ele bem sabia, Nog não era exatamente forte. Yuri, que caminhava ao lado, concordou: "Eu também estou preocupada. Os monstros que têm aparecido são bastante fortes. Então, se acabarmos envolvidos numa luta, pode ser nosso fim." Taka virou para as duas, mantendo a calma. A Mana e a Yuri são desafiantes que conheci dentro da torre mágica. Mana é de nível 15 e a Yuri nível 13, e eu sou nível 8, então é natural que elas estejam preocupadas. Mas eu, atualmente, apesar do meu nível, meus status aumentaram bastante. Se entrar numa luta, vou transformar os inimigos em poeira." Nog, com um tom provocador: "Ei, Takemichi, fica tranquilo e observa a gente derrotar o boss. Mas, olha só, os inimigos menores vão ser problema seu, beleza?" O Prota, sem acreditar no nível da arrogância, pensa que ele estava assustado antes, mas parece que ele já voltou ao normal, hein? De repente, o chão tremeu, seguido por um rugido. Taka e os outros se viraram em direção do som, mas o ataque veio tão rápido que pegou o Nog desprevenido. Por sorte, ele conseguiu erguer o escudo a tempo, bloqueando o impacto. Mas que droga foi essa? O monstro recuou para trás, saltando com uma agilidade impressionante. Foi só então que o grupo teve uma visão clara do inimigo: um homem lagarto, com olhos ferozes e uma postura agressiva. Nog sorrindo: "Ah, um lagartinho desses não vai dar trabalho." Mas antes que pudesse avançar, Taka o deteve com um aviso sério: "Espera aí, tem algo errado." E ele estava certo. De repente, olhos começaram a surgir no teto, acima deles, brilhando como brasas. Em um instante, mais homens lagartos saltaram das sombras, cercando o grupo. Nog, completamente confuso, gritou: "O que é isso? Por que tem tantos deles?" Logo, um moço de cor diferente emergiu das sombras, caminhando na direção deles. Os homens lagarto ao redor imediatamente se ajoelharam, reverenciando a criatura. Era um lagarto comandante, uma espécie superior de homem lagarto, que comandava uma horda. O comandante, com um sorriso provocador, apontou sua arma diretamente para o grupo, dando um sinal para o ataque. Em um instante, os homens lagarto avançaram ferozmente. Taka, pego de surpresa por um momento, logo esboçou um olhar sinistro. Mana gritou: "Yuri, precisamos proteger o Taka." Sem esperar por uma resposta, Mana se posicionou na frente de Taka, enquanto Yuri ficou atrás dele, criando uma barreira improvisada. Taka diz: "Calma aí, eu consigo lutar também." Mas Mana, mantendo a postura, diz para não bancar o durão nessa situação, e que esses inimigos estão completamente fora do seu nível. O Prota, irritado com a afirmação, mas antes que pudesse retrucar, Yuri chamou sua atenção, dizendo que era sério e isso era perigoso demais. "Fica atrás da gente, a gente cuida disso." Enquanto Mana, Yuri e Nog enfrentavam os homens lagarto ao redor, Taka tentava mais uma vez convencê-los que podia lutar. "Gente, eu não sou um peso morto, me deixem ajudar." Ele insistiu, estendendo
estendendo a mão na direção deles, mas no meio da frase ele parou. O jeito como todos o ignoravam, tratando-o como alguém que deveria ser protegido, começou a pesar. Uma sensação incômoda crescia em seu peito, se sentindo um nicho. Enquanto isso, Nog se ocupava golpeando o homem lagarto, até que o comandante lagarto surgiu diante dele, em um movimento ágil, e tentou decapitá-lo. Nog conseguiu erguer o braço e bloquear o ataque a tempo, gritando que iria precisar mais do que isso, mas a confiança durou pouco. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado para trás, aterrissando com dificuldade. Droga, isso foi por pouco, mas ao tentar se levantar, ele acidentalmente ativou uma armadilha escondida no chão. De repente, o piso abaixo do Prota começou a ruir, então ele caiu. Mana e Yuri gritaram de preocupação. Enquanto despencava, Taka soltava uns bons palavrões. Mas por que eu? Por que não o outro idiota? Torre Mágica de Hermes. Assim como seu nome, havia várias armadilhas para os desafiantes dentro da torre. No entanto, para sobreviver ali, era preciso estar sempre alerta. Mas para ele, essas armadilhas já não eram mais um problema. No instante que viu o chão se aproximando, ele rapidamente avaliou o ambiente e, com movimentos ágeis, saltou de um pilar para o outro, descendo com segurança. Quando pousou, verificou que não havia sofrido sequer um arranhão. Isso foi mais fácil do que eu esperava, mas a sensação de alívio durou pouco. Um som grave de rosnado ecoou pelo local, fazendo-o se virar rapidamente. Diante dele, uma verdadeira horda de comandantes lagartos surgiu das sombras. Seus olhos famintos brilhavam, e a postura de ataque deixava claro que não o deixaria sair dali. Mas sabe de uma coisa? Eu já tô puto. Com confiança, ele segurou sua nova espada e deu um passo à frente, encarando os comandantes lagartos. Muito bem, chega de fugir. Se vocês querem brigar, então venham. Não importa quantos sejam, vai ser perfeito para testar essa espada nova. Os comandantes, surpresos com a postura firme e provocativa, hesitaram por um momento, avaliando se aquele humano era tão indefeso quanto parecia. Rapidamente ele ataca o enxame de comandantes lagartos, dizendo que, cedo ou tarde, vão perceber o tamanho da merda que pisaram ao me trazer pra cá. Comandante começaram a cercá-lo. Seus movimentos coordenados mostram que as criaturas são de alto nível. Não muito tempo atrás, enfrentar qualquer um deles seria impossível para ele, mas agora era diferente. Um dos comandantes avançou primeiro, saltando com a espada erguida. Taka, porém, manteve a calma, segurando firme sua lâmina e posicionando-a no ângulo exato. Quando o golpe do lagarto desceu, ele rebateu com precisão. O comandante lagarto ficou atordoado pela força do contra-ataque, mas antes que pudesse reagir, Taka já havia girado sua espada, cortando o inimigo no meio com um único movimento. Agora eu consigo derrotá-los. Sem perder tempo, dois outros comandantes saltaram de cima, tentando esmagá-lo com ataques simultâneos. Ele reagiu rapidamente, girando no ar com agilidade, desviando dos golpes com muita precisão. Quando os dois comandantes lagarto cruzaram os ataques, ele aproveitou o momento perfeito para deferir um golpe que decapitou ambos enquanto aterrissavam no chão. Recuperando o fôlego, Taka encarou os comandantes restantes com um olhar severo, questionando: "E aí, vocês que me trouxeram pra cá com aquela armadilha, não é? Venham pra cima e tentem me matar." As palavras foram suficientes para provocar ainda mais a fúria dos oponentes. Porém, ele não esperou a iniciativa deles. Com um movimento ágil, avançou contra os lagartos restantes, eliminando-os com sua espada de forma quase artística. Enquanto cortava a última leva de oponentes, algo ficou claro em sua mente. Ele não era mais aquele que precisava ser protegido, não era mais o peso do grupo, mas alguém que conseguia enfrentar uma quantidade considerável de inimigos por conta própria. Quando os poucos lagartos que sobraram começaram a recuar, eles o encarou e declarou com frieza: "Eu sei como é, já passei por isso, e é por isso que vou ser rápido ao matar vocês." Os olhos do comandante lagarto restante, agora tremendo e até chorando de medo, refletiam o desespero de quem sabia que não tinha chance. Respirando fundo depois de eliminar todos, o Prota deu uma última olhada ao redor, e então percebeu uma escada que levava para outro andar. Depois de uma boa caminhada, a porta do quarto andar se abriu, e ele entrou, exausto desse negócio de cair e subir, cair e subir. Isso cansa, né? Então foi recebido com surpresa pelas duas. Yuri, visivelmente preocupada, correu até ele para verificar se estava ferido. Após uma rápida inspeção, suspirou aliviada ao constatar que ele não tinha nenhum arranhão.
reunião. Graças a Deus, eu queria ter te ajudado, mas não conseguia achar nenhum caminho que levasse lá para baixo. Mana, não menos preocupada, olhava com desconfiança. E você? Não me diga que fez todo esse caminho sozinho, sem encontrar nenhum monstro. Isso não faz sentido. Taka sorriu de leve, tentando disfarçar o que realmente havia acontecido. Nada aconteceu. Não encontrei nada complicado pelo caminho, só segui em frente, decidindo a não compartilhar o combate intenso com os comandantes lagartos. Curioso sobre o destino de Nog e seu grupo, Taka perguntou sobre eles. Yuri hesitou, mas Mana, sem rodeios, contou tudo o que havia acontecido. Depois que você caiu naquele buraco, eu consegui derrotar de alguma forma um grupo de homens lagartos, mas o Nog disse que você tinha morrido e correu para a sala do boss, mesmo sendo ele o imbecil que ativou as armadilhas. Dá pra acreditar nisso? Taka apenas pediu para ela não perder tempo com raiva, afinal, o Nog sempre foi assim. Depois disso, o Prota se virou para Mana e Yuri, agradecendo de coração por terem se preocupado com ele. Valeu mesmo, menino. As duas se encararam meio confusas, mas acabaram sorrindo de leve. Tá, chega de sentimentalismo. Melhor a gente apressar o passo. Quem sabe ainda podemos alcançar Nog e os outros, antes que façam alguma besteira. Mas, de repente, seus olhos se arregalaram ao perceber um homem lagarto se aproximando por trás das duas, se perguntando se o Nog e os outros não conseguiram derrotá-lo. Ele gritou, cuidado, apontando para Yuri. O comandante lagarto avançou direto em Yuri. A lâmina dele já estava pronta para atacar. Desesperado, ele tenta correr, mas no meio do caminho percebeu que talvez não fosse rápido o suficiente. Sem pensar duas vezes, ele se abaixou e saltou com toda a força, bloqueando o ataque no momento exato. O som metálico do impacto ecoou e Yuri ficou paralisada, surpresa com a aparição repentina do Taka. Enquanto isso, Mana não perdeu tempo e atacou o comandante, gritando, deixe comigo! Com agilidade, ela cravou as suas adagas no peito do homem lagarto, que grunhiu de dor. Mana olha para Taka e fala que isso foi perigoso. Ele apenas suspirou, como se quisesse dizer, eu sei disso, e guardou sua espada no inventário. Yuri, ainda meio sem jeito, se aproximou. Toda tímida, ela agradeceu por ele ter salvado ela. Ele também, sem jeito, só fez o que qualquer um faria. Ainda bem que deu tempo. Mana observava os dois com um leve sorrisinho. Antes de quebrar o silêncio, diz aí, como que você reagiu tão rápido ao ataque de agora? Pensando em uma resposta, ele provocou. Agora você viu que eu posso ser útil, hein? Não sou mais aquele peso morto. A cena corta para o quinto andar da Torre Mágica de Hermes. Enquanto Mana e Yuri conversavam animadamente atrás dele, o Prota aproveitou o momento para conferir seu status. Foi então que percebeu algo surpreendente. Havia subido 2 níveis depois de ter enfrentado aquela enxurrada de comandantes lagartos. Ele ficou pensativo, analisando os números. Não era um buff ou um debuff temporário. Aquelas melhorias eram reais e permanentes. Seus status haviam melhorado consideravelmente, e ele começou a calcular o quanto isso significava diante dos últimos combates. Seu ataque havia disparado. A inversão da penalidade de morte resultou num aumento impressionante, de 65 pontos, uma diferença absurda se comparada aos meros 2 pontos que ganhou ao subir de nível. A combinação da penalidade de morte com a inversão é inacreditavelmente poderosa. Yuri chamou sua atenção. Bem diante deles, a sala do Mid Boss, do 5º andar. Mana então comentou que a Torre Mágica de Hermes era conhecida por ter 10 andares, o que significava que eles estavam exatamente no meio do caminho. Ela explicou que, desde o início da exploração da torre, ela e Yuri foram as primeiras a descobrir essa sala. Contudo, quando desceram de volta ao 1º andar para planejar melhor a batalha, acabaram caindo na armadilha do Nog. Irritada, Mana gritou, dizendo que só de lembrar disso já ficava furiosa. Yuri tentou acalmá-la mais uma vez, mas o Prota interrompe, afirmando que Nog e seu grupo provavelmente estão logo à frente. Com isso, avançou em direção à porta da sala, abrindo-a com firmeza. Antes de entrar, ele avisou as duas que, por mais que tentassem se preparar, nenhum plano ou estratégia seria o suficiente para prever todos os desafios de enfrentar um Mid Boss, enfatizando a seriedade da situação. Assim que entrou na sala, um homem foi arremessado pelo ar, passando despercebido até um impacto violento contra a parede.
O som do choque foi alto, mas felizmente o homem sobreviveu. Taka então voltou sua atenção para a frente e percebeu o Nog, que notou sua chegada. Surpreso, Nog declarou: "Dê uma boa olhada, aquele é o Mid-Boss que está protegendo essa sala." Era o Senhor dos Orcs, uma criatura imensa e furiosa que, ao avistá-los, avançou com um salto direto contra o Nog, desferindo um ataque poderoso. Taka gritou, preocupado com Nog, mas ele logo dispensou a preocupação, dizendo com desdém que não precisava de ajuda de ninguém. Quando o Senhor dos Orcs desceu seu enorme machado, Nog o bloqueou com seu escudo, declarando com confiança que um golpe daquela magnitude jamais atravessaria sua nêmesis. Com um movimento firme, ele rebateu o machado da criatura, fazendo o orc perder o equilíbrio e se ajoelhar. Aproveitando a pausa, Nog explicou que a batalha anterior contra os Homem-Lagarto ele foi pego de surpresa, mas que, em uma luta direta, ele não tinha a menor intenção de sair derrotado. Nog avisou para Taka para não desviar a atenção, dizendo que iria mostrar o tamanho da diferença entre ele para um frango como ele. Enquanto isso, Yuri se aproximou do homem que havia sido arremessado, perguntando se ele estava bem. Ele respondeu que, de alguma forma, ainda estava inteiro. Admirado, ele acrescenta: "É incrível, né? Aquele Nog-san, aquela coisa me fez voar com apenas um golpe, mas ele não se moveu nem um centímetro do lugar." O Senhor dos Orcs, enfurecido, desferiu outro golpe com seu machado colossal, mas Nog bloqueou novamente com seu escudo. O impacto foi tão forte que seus pés perfuraram o chão, marcando o local onde ele resistiu, mas Nog sequer vacilou. Pelo contrário, ele abriu um sorriso, provocando o monstro. Isso fez o orc soltar um grito de pura raiva, levantando o machado para desencadear uma sequência de golpes ainda mais violentos. Os ataques eram brutais e diretos, cada um ecoando pelo salão como trovões, mas Nog continuava defendendo com o escudo, absorvendo o impacto sem ceder. Quando o Senhor dos Orcs começou a ofegar, claramente exausto, Nog aproveitou o momento de fraqueza. Com um tom provocador, zombou da verdadeira força de um Mid-Boss, perguntando de forma irônica se uma criatura como aquela realmente oferecia algum desafio digno. Enquanto o Senhor dos Orcs insistia nos seus ataques inúteis contra Nog, Taka, observando a diferença, pensou sobre a origem do escudo que o Nog usava. Aquilo é um item que ele recebeu de um boss de uma torre mágica. Então esse é o poder de um equipamento único. Ele reconheceu que, apesar dos status pessoais de Nog não serem impressionantes, aquele escudo lhe permitia bloquear os ataques do Mid-Boss com facilidade. Quando o Senhor dos Orcs deferiu mais um golpe, Nog, com um ar casual, comentou que seus ataques eram muito simples. Aproveitando-se do momento, ele usou o escudo para empurrar o orc para trás, chamando seus subordinados para agir. Rapidamente eles partiram para o ataque, provocando uma dor visível no monstro. Nog não perdeu tempo e partiu para cima do boss, gritando que foi um erro baixar a cabeça dessa forma, desferindo um golpe devastador. O Senhor dos Orcs, tomado pela dor, caiu derrotado no chão. Virando-se para o Taka, Nog não perdeu tempo da oportunidade de se vangloriar, afirmando de forma sarcástica que esse era o verdadeiro poder de um desafiante. Taka sorriu. Bem, agora entendi o quão poderoso é um equipamento único. Nog, ainda radiante com o reconhecimento, soltou uma gargalhada. Peixes pequenos como vocês nunca iriam conseguir matar um Mid-Boss. Agora mostrem o tão gratos estão por o grande Nog estar aqui. No entanto, antes que pudesse continuar, um dos homens no grupo apontou algo atrás dele com urgência, chamando sua atenção para uma visão impressionante. Nog se virou, apenas para ficar pasmo ao ver um baú de tesouro no centro da sala. Tomado pela empolgação, ele correu até o baú, falando com confiança que ali deveria estar guardado um item super raro. Enquanto abraçava o baú empolgado, Nog declarou que aquilo certamente seria superior ao baú que continha o escudo Nêmesis. Entretanto, o Prota observava de longe, sentia um calafrio ao lembrar das armadilhas traiçoeiras da torre. Algo não fazia sentido para ele. Um baú mais impressionante do que aqueles que continham itens únicos? E, ainda por cima, uma recompensa de um Mid-Boss de 5º andar? Taka tentou alertar o Nog, gritando para que fosse cauteloso, lembrando que bastava um momento de descuido para acionar uma armadilha fatal. Mas Nog ignorou o aviso, abrindo o baú, apenas para ser atingido por uma onda de decepção. O baú estava completamente vazio, ou foi o que ele pensou no início. Rapidamente, um enorme círculo mágico começou a se formar em cima deles. Taka ergueu os braços para proteger o rosto enquanto uma luz intensa preenchia o ambiente, obrigando-os a fechar os olhos.
Em questão de segundos, todos foram transportados para outro lugar dentro da torre. Recuperando-se do impacto, o Prota olhou ao redor, confuso. O quê? Onde a gente está? Mana e Yuri confirmaram que não estavam mais na sala do Mid Boys. Nog chamou a atenção de todos. Taka, ainda confuso, chamou por Nog, que parecia paralisado de horror. Só pode ser brincadeira. A pressão que tô sentindo dessa sala, eu só senti uma vez. Taka pressionou ele, perguntando onde. Nog finalmente admitiu, com um tom de desespero, que eles haviam sido transportados para o andar mais alto da torre. Nesse momento, um novo círculo mágico roxo começou a se formar diante deles. Uma figura imponente apareceu sentada num trono. Sua presença avassaladora deixava claro. Como Nog apontou, eles haviam, acidentalmente, entrado na sala do chefe final. O Boys então abriu os olhos e um grito ensurdecedor ressoou, fazendo toda a sala tremer violentamente. Taka não conseguia acreditar que eles realmente estavam na sala do Boys. Uma janela de sistema apareceu na frente de todo, avisando o último andar da Torre Mágica de Hermes. Teleporte forçado para a sala do Boys confirmado. Ao ler a mensagem, Prota percebe que o inimigo diante deles era o próprio mestre da torre, o Ogro Imperador. De repente, o gigante se lançou em direção do grupo, movendo-se numa velocidade inacreditável. Antes que pudessem reagir, ele apareceu em cima deles, usando sua espada monstruosa. O golpe atingiu o chão com tanta força que o destruiu. Por sorte, todos conseguiram desviar a tempo. Enquanto observava o inimigo, Taka percebeu que o Ogro Imperador era diferente de qualquer adversário que já haviam enfrentado antes. Ele está num nível completamente diferente. Com exceção de mim, os status dos outros aqui não estão nem perto de serem o suficiente. Não vai dar para enfrentar essa coisa de frente com eles aqui. Sem pensar muito, Taka gritou: "Se afastem, eu cuido disso!" Mas Nagi o interrompe: "Para de falar besteira, fica quieto aí, moleque, ou vai acabar sendo morto." O Prota tentou explicar que mesmo que morresse, seria revivido, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Nog avançou em direção ao Imperador, gritando ordens para seus homens atacarem. Um dos subordinados golpeou o pé do Imperador com sua espada, enquanto outros também desferiram seus ataques. Por um breve momento, mas breve mesmo, a confiança tomou conta deles, como se os ataques tivessem acertado em cheio, mas o Imperador nem sequer foi arranhado. Ele ergueu suas garras afiadas para um contra-ataque. Foi então que Nog, correndo, gritou: "Não subestime o Dominador, Nog!" Contudo, no instante que o Imperador desferiu suas garras contra ele, o golpe foi devastador. Nog foi deslacerado. Seu escudo, o lendário Nêmesis, se estilhaçou em incontáveis pedaços. Todos ficaram paralisados, horrorizados com o que acabavam de presenciar. Taka também ficou chocado, relembrando das palavras de Nog de que sua Nêmesis poderia resistir a qualquer ataque. No entanto, um alerta do sistema surgiu diante de todos, revelando que, devido ao status insuficiente, a habilidade Nêmesis não pode ser ativada. Isso deixou eles chocados, olhando para o corpo do Nog atirado no chão. Tentando entender a mensagem do sistema, um dos caras correu até o Nog, preocupado. Taka gritou para ele sair dali, mas já era tarde demais. O Ogro Imperador o cortou no meio com um golpe rápido da espada, matando-o na hora. Com a mão trêmula e os dentes cerrados de raiva, o Prota encarou o Ogro Imperador com determinação. O Imperador avançou na direção deles, e Mana e Yuri, paralisadas de medo, começaram a insistir que precisavam fugir. Mana olhou para a porta e gritou que ainda dava para correr, mas ficou em choque ao ver que a saída estava selada com magia, bloqueando qualquer chance de escapar. Yuri, com lágrimas escorrendo pelo rosto, perguntou desesperada se elas também iriam morrer. O Boys puxou a espada para trás, juntando força para mais um golpe. Ele mirou em Yuri, que estava congelada, incapaz de se mexer. Sem saída, ela fechou os olhos, aceitando o destino. De repente, alguém se jogou na frente dela, bloqueando o ataque do Ogro Imperador com sua espada. Deixando as garotas totalmente chocadas, Taka declarou com firmeza: "Eu não vou deixar mais ninguém morrer a partir de agora. Eu juro que vou honrar minha palavra, mesmo que eu morra para isso." O Ogro Imperador tentou atacá-lo novamente, mas Taka conseguiu saltar para evitar o golpe. Num movimento rápido, ele pulou e acertou um corte no peito do Ogro Imperador, mas percebeu que o ataque tinha sido superficial. O Boys contra-atacou com uma velocidade absurda, surgindo em cima dele e o pegando de surpresa. O golpe desceu com força, estilhaçando o chão, mas por sorte ele conseguiu desviar a tempo. Sem perder tempo, correu em direção do ogro com tudo, tentando acertar a cabeça
força dele, mas o ogro bloqueou o ataque facilmente. Yuri pergunta o que está acontecendo, e Mana mal conseguia acreditar no que via. O Taka está lutando contra o boss sozinho. A cena volta para Taka. Em seus pensamentos, mesmo tendo sido fortalecido pelas penalidades da morte, ainda assim, ainda está conseguindo me pressionar, como esperado de um boss da Torre Mágica. Acho que ainda não tenho status o suficiente para derrotá-lo. Beleza, primeiro, preciso focar em acabar com a estamina dele. O Prota jurou, eu vou te matar, mesmo que eu tenha que morrer algumas vezes. Numa investida rápida, ele engajou uma batalha feroz, cara a cara com o Ogro Imperador. Durante o confronto, Taka conseguiu acertar a cabeça do Imperador várias vezes, deixando-o ainda mais furioso. O boss contra-atacou com tudo, e Taka, ciente de seu limite, deixou o boss matá-lo com suas garras. Antes de seu corpo cair no chão, ele viu Yuri paralisada e horrorizada, gritando enquanto o sistema anunciava sua morte. Como penalidade, foi aplicado um debuff permanente de menos 50 pontos de agilidade. No entanto, graças à habilidade Inversão, o debuff se transformou em bônus, de mais 55 pontos de agilidade. Eu vou levantar de novo e de novo, até te derrubar. Mana mencionou o lance do renascimento infinito, mas Yuri rebateu, lembrando que usar isso trazia efeitos negativos pesados. Elas ficaram confusas, tentando entender como ele ainda conseguia lutar. Depois de ser morto pelo boss mais uma vez, a resistência dele aumentou em 20. Com outra morte, o HP dele subiu em 320 pontos, mas Taka sabia que esses status ainda não eram o que ele precisava. Foi então que ele desejou intensamente um aumento em algum atributo que pudesse causar dano fatal no inimigo. Esperando o próximo ataque do boss, ele foi morto instantaneamente. Pouco depois, abriu os olhos de repente, sentado na posição em que tinha caído. Tentando recuperar o fôlego, olhou para a própria mão e depois tocou o rosto. Como esperado, a dor avassaladora da morte está me fazendo ficar louco, mas felizmente consegui aumentar o status que eu queria. Seu ataque subiu em 140 pontos. Animado com um aumento significativo, ele viu outra janela do sistema. Devido a ter alcançado um determinado nível de proficiência em ressurreição infinita, a habilidade de recolocação de respawn foi desbloqueada. Ele agora podia escolher o ponto de renascimento. Ao entender a utilidade da nova habilidade, ele abriu um sorriso, reconhecendo quão prática ela seria. Em seguida, se levantou, pronto para reviver mais uma vez. Desta vez, é a minha vez de te matar. Curioso, ele acessou o sistema em busca de uma explicação mais detalhada. Ao entender a utilidade da nova habilidade, ele abriu um sorriso, reconhecendo quão útil ela seria. Ele se levantou, pronto para reviver mais uma vez. Assim que voltou à vida, já preparado para a próxima fase da batalha, pensou, essa nova habilidade deve ter sido criada para evitar que eu fique preso. Se eu só puder reviver exatamente onde eu morri, ia acabar morrendo de novo e de novo. Ele concluiu, mas se eu puder escolher um ponto de renascimento, consigo escapar desse ciclo de mortes. Com isso em mente, ele se moveu para o lado do Imperador. Certo que, assim como o boss explorava os pontos cegos dos inimigos, ele também poderia usar o campo de batalha a seu favor. O Prota parou atrás do Imperador, se abaixou, pronto para agir. Num movimento rápido, saltou para trás dele, gritando, chegou a minha vez de te matar. O golpe veio certeiro pelas costas, atingindo o Ogro Imperador com sua espada e arrancando um grito de dor. Mana gritou, sem entender nada, como que ele foi parar ali tão rápido? Isso o deixou confuso. Será que para elas realmente pareceu tão rápido assim? O Imperador virou para trás e balançou sua espada em direção do Prota, mas ele se esquivou, desviando do ataque enquanto gritava. O Nog e aqueles caras eram chatos pra caralhos, mas mesmo assim, eu nunca desejei nem por um segundo a morte deles. Então, encarando o Imperador, o Prota continuou. E aí, se eu matar o boss da torre, de quebra vou conseguir um item único, não é? Mas agora, o que eu mais desejo, mais do que qualquer coisa, é a sua vida. O Imperador atacou novamente com sua espada, mas ficou chocado ao ver que Taka desviou e, em seguida, quebrou suas garras afiadas. Taka continuou em frente, mirando no Ogro Imperador, que já suava de medo. O golpe acertou em cheio a cabeça do boss, arrancando outro grito de dor, antes que ele desaba no chão. Derrotado, com um suspiro de alívio,
Taka guardou a espada no inventário, enquanto o sistema exibia uma mensagem. Você derrotou o boss da Torre Mágica de Hermes. Como recompensa por essa conquista, um equipamento único e uma pedra mágica foram enviados para o seu inventário. Ele ficou contente com as recompensas, mas, ao mesmo tempo, um sentimento estranho pairava sobre ele. De repente, Yuri o abraçou por trás, aliviada. Graças a Deus que você sobreviveu. Logo depois, percebeu o que tinha feito. Se afastou rapidamente e, envergonhada, pediu desculpa. Ele riu de leve e respondeu: relaxa. Mana também se aproximou e agradeceu. Se você não tivesse derrotado o boss, a Yuri e eu definitivamente teríamos morrido, mas seu jeito de lutar é bastante imprudente. Você se sacrificou tantas vezes, foi doloroso de assistir. Ela baixou a cabeça, parecendo culpada, e pediu desculpa. Me desculpa, você salvou a gente e eu tô aqui reclamando. Ele deu um leve tapinha na cabeça de Mana e disse com um sorriso tranquilo: relaxa, não se preocupa com isso. Depois baixou o tom e pediu desculpa. Foi mal por ter feito você assistir minha morte tantas vezes. Deve ter sido uma sensação bem merda, né? Mas mesmo que eu morra, sempre vou voltar. Dito isso, ele gritou, quase como um desabafo. Mas isso é absurdamente, exageradamente doloroso. Sério mesmo. Por um instante, Taka ficou pensativo. Espera aí, tenho certeza que já falei isso em algum lugar antes. Enquanto tentava lembrar, Mana, ainda nervosa, respondeu com a voz trêmula: você tá certo. Ele suspirou fundo e declarou: então vou tentar o meu máximo para não morrer, tá? As duas se olharam, trocando um sorriso e concordaram ao mesmo tempo. De repente, a conversa foi interrompida por um tremor na torre. Em seguida, o sistema notificou: o boss da Torre Mágica de Hermes foi derrotado. Hermes irá desaparecer em 10 segundos. Vocês serão realocados. Yuri arregalou os olhos, lembrando de algo. Ah, é mesmo. Após derrotar um boss, a torre desaparece, né? Taka acenou para as duas, se despedindo. A gente se encontra lá fora. Virando-se para o corpo caído no chão, murmurou, com uma promessa: eu nunca vou esquecer do sacrifício de vocês. Obrigado. Adeus, rapazes. Enquanto isso, do lado de fora, a torre de Hermes começou a tremer violentamente. Lentamente, foi desaparecendo, até sumir por completo, como se nunca tivesse existido. Em algum escritório distante, uma mulher observava atentamente enquanto perguntava: a torre de Hermes foi conquistada? Mesmo ninguém tendo passado da metade até pouco tempo, um homem entregou um tablet para ela confirmando: exatamente como você previu, a torre desapareceu. A confirmação é verdadeira e um relatório detalhado sobre o ocorrido deve chegar em breve. A mulher colocou o tablet sobre a mesa. Com um sorriso enigmático, perguntou: isso está ficando interessante, não é? Ah, não podia esquecer, né? Um salve pro Ternos. Você é brabo demais, parceiro. É nóis.